Meu nome é Rosângela Marques, eu tenho 47 anos e sou formada em Pedagogia, Artes Visuais e Arte Terapia. Trabalho como pedagoga. Eu vim de uma família assim muito humilde e devido a muitos problemas, eu tive uma infância assim muito difícil, muitas dificuldades. Financeiramente falando, a gente tinha muito pouco, era pouquíssimo o que a gente tinha. E eu cresci achando que se eu fizesse uma faculdade, se eu tivesse uma graduação, um curso superior, a minha vida iria mudar. Então, eu lutei, eu trabalhei muito para conquistar isso. Mas quando eu consegui fazer esse curso superior, eu já tinha 3 filhas. As minhas filhas estavam passando pela mesma situação que eu passava quando eu era criança. A necessidade, o básico, as dificuldades, as lutas. Por mais que eu trabalhasse, por mais que eu me esforçasse, mas eu não conseguia emprego na minha área, não conseguia. Então, assim, eu sempre acabava optando por outros empregos, aí os salários eram baixos, aí ficava pouco tempo. Devido assim às circunstâncias financeiras, eu morava de favor na casa do meu pai, né, dos meus pais. Então, era muita dificuldade, era muita humilhação. Eu e meu esposo, a gente acabou tendo problemas também, né? No nosso casamento, na nossa vida sentimental. Ele trabalhava na área de construção civil, mas o trabalho dele também não fluía. Por mais que ele fosse assim, um homem esforçado, trabalhador, honesto, mas também não fluía. Então, assim, hora tinha trabalho, hora não tinha. Quando nós conseguimos sair da casa do meu pai, nós fomos morar de aluguel, então era assim, um mês a gente pagava aluguel, no outro mês a gente fazia as despesas da casa e vice-versa. Aí se a gente conseguisse pagar, por exemplo, a conta da energia, a gente não conseguia pagar a conta da água. Se alguém ficasse doente um mês, a gente não tinha o dinheiro. Então era sempre aquela coisa assim, ou uma coisa ou outra. A gente não tinha grandes dívidas, né? Mas o pouco que a gente adquiria, a gente não conseguia resolver. Eu e meu esposo, nós acabamos assim, afetou o nosso casamento, né? Chegamos ao ponto assim de falar de separação. E ele foi até a igreja pedir ajuda, né? Buscar por nós. Então foi assim, à beira de uma separação, que nós chegamos na Igreja Universal. Nós começamos a participar das reuniões, ouvindo falar das primícias, da importância de ser fiel, da importância de colocar Deus em primeiro lugar. Aí me despertou, falei, era tudo que eu queria, né? E eu fazia isso, eu era fiel, né, nas primícias, mas dentro de mim ainda faltava confiança. Eu não entendia que Deus já tinha feito a parte dele, que eu precisava fazer a minha. Chegou um certo momento da nossa vida que foi esse um momento que eu posso dizer que foi o pior. E uma pessoa assim, conhecida, naquela intenção de nos ajudar, ela teve uma intenção boa de nos ajudar, foi o momento que ela chegou e ela me ofereceu um pouco de alimento. Ela me disse o seguinte, olha, a minha patroa, ela separa esses pedaços de carne para dar para os cachorros dela, mas eu separei para você. E naquele momento eu tive que aceitar, porque era tudo que eu tinha. Mas eu me revoltei. Eu me revoltei e falei, meu Deus, eu não quero mais isso. Se o Senhor é amor e é justiça, então me mostra que amor é esse, que justiça é essa, o que eu tenho que fazer. Eu fiz um voto de ser fiel com o Senhor, eu vou até o fim, mas eu não posso mais aceitar isso. Me mostra um caminho, me dá uma direção. Eu tinha um emprego que estava ganhando R$200. Eu comecei com um emprego que eu ganhava 800, depois passou para 400 e depois para 200. Ao invés de subir, diminuiu, né? E eu falei, meu Deus, se eu tirar o dízimo, o que vai sobrar não vai mudar minha vida. Não vai mudar a minha situação, eu não vou conseguir fazer nada. Falei, então tá aqui, deixei no altar. Falei, é tudo que eu tenho. Mas é tudo por tudo. E quando eu cheguei em casa, eu tive certeza que Deus me respondeu. Aquela prova que eu fiz no altar, Deus me respondeu. E eu confiei.
aquela tristeza que eu estava já passou, tudo aquilo que eu vivi, parece que a minha vida ali virou assim uma chave. Entre o antes e o depois, entre o dia daquela prova e o depois da prova. Foi assim muito rápido, foi coisa assim de 2 dias depois, o meu esposo ele já se estabilizou no emprego, eu consegui um emprego na minha área, hoje eu sou professora, dou aula, trabalho no que eu gosto, no que eu me formei. Financeiramente a nossa vida foi se estabilizando, ao ponto assim, que nós adquirimos já, né, nosso carro, as dívidas foram quitadas, aquela dificuldade assim, de viver de favor já não existe mais. Hoje a gente já adquiri um terreno onde eu consegui, recentemente, eu contratei um arquiteto e um engenheiro para projetar a casa que eu queria. Né? Até meu esposo falou assim, vamos comprar uma casa pronta. Eu falei, não, eu quero ter o prazer de fazer a minha casa, de projetar a minha casa com cada detalhe. Eu quero do jeito que eu sonhei. Eu falo que antes eu não tinha nada, hoje eu tenho tudo. E para mim o que é tudo? Tudo é ter paz em primeiro lugar, é ter o Espírito Santo, é ter a minha família abençoada. Hoje, o que eu tenho, o que eu sou, o que Deus me dá, eu falo que é para a obra dele. O meu sonho era honrar a Deus, era poder falar assim, olha, ele é fiel, ele é justo, ele pode, ele conclui. Era falar do nome dele, era promovê-lo. E hoje ele me dá essa condição. E eu falo que eu sou ricamente. O que eu tenho de mais rico é ele, é Deus, é a presença dele, é o Espírito Santo, é uma família abençoada, é ter paz, é ter tranquilidade, é poder honrá-lo com alegria.